A graça e a paz do Senhor Jesus, que as misericórdias do Senhor se multipliquem sobre tua vida. Que nesse instante possamos nos unir para adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que é santo e que governa sobre todas as coisas, sobre nossas vidas. Vamos falar com Ele nesse instante? Deus maravilhoso, louvamos o Teu nome, Pai. Reconhecemos o Senhor como o Supremo do Universo, Pai. Como aquele que nos criou, aquele que cuida de nós, aquele que nos salvou com um preço de sangue, Pai, o preço do Teu Filho, e aquele que um dia mandará Jesus de volta a essa terra, Pai, para exercer o juízo sobre todos e recompensar a todos, conforme a fé que o Senhor deu a cada um, Pai. Nós pedimos que por meio de Jesus, nessa oportunidade, o Senhor receba esse nosso culto. Nós Te amamos, Pai, e queremos Te exaltar com os nossos cânticos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Vamos declarar a Sua santidade. Tu és santo. Poderoso, Tu és digno, de todo louvor, seguirei Teus caminhos, Te amarei pra sempre. Agora declarar: Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias. Tu és tudo pra mim, Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em Ti.
aleluia. Quero viver minha vida em Ti, Senhor. Não há nada melhor que servir a esse Deus maravilhoso, que já provou o seu grande amor para conosco. Ele que está numa posição muito além do que possamos imaginar. Ele que não é um Deus que criou e se afastou da criação. Ele governa sobre a criação, sobre o sol, a lua, as estrelas, o planeta Terra, todas as vidas que estão aqui. Todos os homens poderosos da terra, o coração deles está na mão do Senhor. Ele é o Rei das nações. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. São as Tuas obras, Senhor. Um dia todos Te temerão e Te adorarão. Vamos cantar: grandes são as Tuas obras. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. todas as nações virão e adorarão diante de Ti. Por quê? Pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Amém, queridos? Com alegria que estamos aqui para mais um culto ao nosso Deus, um culto àquele que é o único digno de ser louvado e adorado. E é com alegria que estamos aqui, você aí na sua casa, você aí no seu sofá, ou você na sua mesa, que nós possamos juntos cultuar ao nosso Deus nesta tarde e noite. E eu convido aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro do apóstolo Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. E as palavras de Jesus para aquele momento
é a mesma palavra para este momento. É a mesma palavra para mim e para você. E a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, diz: Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem flamam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu cuidado, basta o dia o seu próprio mal. Aleluia. Aqui Jesus ele descreve que o nosso corpo vale muito mais do que o nosso vestuário, que a nossa vida vale muito mais do que a comida, e que acima de todas essas coisas está a nossa comunhão com o Pai Celestial. E nós, eu e você, em comunhão com o Pai Celestial, teremos o seu livramento, o cuidado daquele que é onipotente e onisciente. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos nos elevar a Deus em oração. Pai querido, Pai amado, Jesus, nós queremos aqui, Pai, nos derramar diante de Ti, Senhor. Te declarar, Senhor, mais uma vez que somos falhos e pecadores, que não temos merecimento algum, Pai. Mas que apesar de tudo isso, o Senhor, por sua graça e por sua misericórdia, nos ama com amor incondicional, Deus. Nós Te louvamos, Senhor, porque aprova o Senhor nos permitir estar nessa tarde, Te cultuando, Deus. Que Tu possas estar recebendo, Pai, nosso culto, que ele chegue, Senhor, a Ti como aroma suave, Pai. Fica com aqueles, Senhor, que estão necessitados, fica com os enfermos, fica com os que estão, Senhor, com as suas mentes perturbadas, Pai. Vai, Senhor, nas suas casas, coloca, Senhor, a Tua poderosa mão nos seus corações, aviva Teu povo, Senhor, apacenta a Tua igreja, apacenta Tuas ovelhas, Pai. E que nós possamos, como igreja, Senhor, continuar fazendo diferença neste mundo, Pai. Nós Te oramos e Te agradecemos, porque Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos às notícias da semana com o nosso IPC em Foque. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque, nosso informativo, onde você fica por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. E se você está pela primeira vez nessa transmissão, seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Candeias. Nós estamos em período de isolamento, não podemos vir à igreja, mas domingo de manhã ainda tem EBD, Escola Bíblica Dominical, agora é EAD, com ensino à distância. Basta acessar nosso site pcandeias.com.br e baixar as lições que já estão disponíveis. A palavra de Deus é o que nos move e nos alimenta, então junte toda a família e não deixe de estudar a Bíblia. Você já seguiu o perfil da IP Candeias no Instagram? Ouviu as postagens da igreja no Facebook?
Pelo menos já se inscreveu no canal do YouTube? Nossas atividades estão acontecendo inteiramente online nesse período de quarentena. Por isso é fundamental que você, membro da igreja, esteja conectado. Todo domingo temos transmissão do culto online no YouTube e segunda-feira tem live de oração no Instagram. E no decorrer da semana, sempre tem vídeos de cultos e devocionais com frequência em nossas mídias sociais. Sem contar com coinonias e GS que estão acontecendo via Skype ou Hangout. Fique em casa, fique calmo, fique online. Estamos longe uns dos outros, mas ainda unidos no amor de Cristo através da internet. Olá, igreja, tudo bem? A paz do Senhor. Eu vim aqui com mais um recadinho de PC Kids. Todo domingo, às 4 horas da tarde, antes do nosso culto, tem história de Jesus e o link está aqui embaixo. Então, deixa o seu like. Tchau, tchau! Nossa igreja está aberta de segunda a sábado das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 8 da noite. Portanto, se você precisar resolver algo na secretaria da igreja ou devolver seus dízimos e ofertas, venha até a IPC dentro desses horários de expediente. A liderança da nossa igreja incentiva os irmãos a fazerem cultos domésticos com frequência em seus lares, fortalecendo assim a fé e os laços familiares. A igreja nesse momento é a sua casa. Adore o Senhor no seu lar, cante louvores, reflita sobre uma mensagem do nosso site ou do nosso canal do YouTube. Deposite seus dízimos e ofertas online e não esqueça de orar muito pelo nosso país e por toda a comunidade. Lembre-se sempre, a igreja está onde você está. O Plano B, Ministério de Jovens da nossa igreja, está fazendo live de oração toda quarta-feira às 8 da noite no Instagram @planob.ipc. Eles também estão com uma super novidade, que é a produção de um e-book, um livro digital com devocional para todo o mês de maio. Quer receber esse material? É só acessar as redes sociais do Plano B. Por falar no mês de maio, o Plano B também transmitirá seus cultos online aos sábados a partir das 7 da noite pelo YouTube. São muitas novidades, tudo para manter você jovem por perto, mesmo que estejamos cada um na sua casa. Está precisando de oração ou de um aconselhamento bíblico? O Ministério de Intercessão da Igreja está a postos para orar por você. Também estamos oferecendo aconselhamento bíblico virtual com a liderança da igreja, através de chamada de vídeo. Deixe seu pedido de oração ou solicite um atendimento através do WhatsApp da igreja no 999761915. A missão da igreja é zelar pelos seus. Estamos aqui para ajudar. Reforçando as orientações durante este período de isolamento voluntário, de ficar em casa com a sua família devido à pandemia do coronavírus, não deixe de orar e de se conectar conosco, pois todos os dias tem conteúdo novo para edificar a sua vida através das nossas mídias sociais. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Queridos, a nossa igreja está disponibilizando para os irmãos que sentirem desejo de um aconselhamento bíblico, de uma oração, de uma palavra de conforto, de um compartilhar bíblico. Nosso WhatsApp está aqui no rodapé, número, pode acessar, pode entrar em contato. Os nossos pastores e alguns líderes estão à disposição para estarem com vocês. E agora vamos para mais um momento importante, especial de nosso culto ao Senhor, que é o recolhimento dos nossos dízimos e ofertas. A igreja continua aberta todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite, apenas fechando para a hora de almoço. Se você quiser trazer seu dízimo, sua oferta e depositar, pode vir à igreja. Também, para facilitar, aqui no rodapé você está vendo a nossa conta bancária, a conta bancária da igreja, Igreja Presbiteriana de Candeias, onde você pode fazer o seu depósito, a sua transferência. A igreja não para, a igreja precisa caminhar. Seja generoso. Os irmãos estão precisando da sua ajuda, da minha contribuição e da sua contribuição. Missionários estão espalhados no mundo. O sertão precisa da sua generosidade. Então, irmãos, continue apoiando, continue contribuindo com o reino do Senhor. E para este momento especial, peço que você feche seus olhos para que nós possamos consagrar a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Pai amado, é com alegria, Senhor, que nós te louvamos, Senhor, por este momento especial, Pai. Momento, Senhor,
onde depositamos, Pai, parte daquilo que o Senhor nos concedeu, Deus, que são os nossos dízimos e ofertas, Pai. Pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, Tu possa estar iluminando, possa estar dando discernimento para aqueles que vão administrar os recursos, Pai. Eles possam chegar onde o Senhor quer que chegue, Senhor, porque a Sua vontade é a boa, perfeita e agradável. Nós Te oramos, Senhor, para que Tu possas abrir portas, Senhor, de trabalho, portas de emprego para aqueles que não estão podendo contribuir, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te oramos, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quero saudar os amados irmãos com a graça, a paz e as misericórdias do Senhor. Como vocês estão? Estão bem? Tudo na paz? Ainda estamos separados no convívio da igreja, mas sempre unidos nos laços do Calvário, que Cristo proporcionou a cada um de nós, nos tornando uma família. Então, aonde estamos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Temos o mesmo DNA de nascidos de novo. Eu queria convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Moisés, livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 1. Junta aí na sala, não tão perto, não é? Mas vamos ler a palavra unidos nesse momento. Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus e os ferezeus, também os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor disse, porque o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, versículo 6, os filhos de Israel tiraram de si seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Quero convidá-lo nesse momento a abaixar a sua fronte, fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja descortinando nossos olhos à sua santa palavra. Senhor, graças te damos, ó Pai, por esse momento que temos de meditar na tua palavra. Isso é um privilégio para nós. Mas, Senhor, dela nada aprenderemos se o teu Espírito Santo não falar conosco. Ó Deus, como diz o salmista, descortina nossos olhos à tua palavra. Que agora, nesse exato momento, o teu Santo Espírito nos faça ver além da letra, e descobrindo essas verdades, possamos colocá-la em prática. E ao fazer isso, nós viveremos uma vida mais perto do que tu planejaste para nós. Abençoa-nos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Você já recebeu uma notícia muito ruim? Eu estava pensando, meditando nesse texto, eu me lembrei de um episódio na minha vida, na adolescência. Eu acho que eu tinha, 11, 12 anos. Eu morava em Paulista, em Maranguape 2. E a minha irmã, Vânia, ela trabalhava na Eletrônica Pernambucana, eu acho, que era na Concórdia. E ela era aquela que recebia as notícias e que precisava passar para a gente. Naquela época não tinha celular, ter telefone em casa era muito caro. Quando a gente precisava conversar com alguém mais distante, a gente ia na casa do vizinho que tinha telefone, marcava a hora para quando chegasse a conta, a gente pagava. E naquele dia, estava vindo duas irmãs minhas de São Paulo, a Wilson e a Valéria, de ônibus. E no meio do dia, a Vânia, que trabalhava no centro da cidade, chegou em casa. E quando Vânia chegava em casa, assim, trazendo notícia, a gente já ficava preocupado.
E eu me lembro bem quando Vânia entrou em casa, a gente estava lá fazendo as coisas e ela chegou para minha mãe e disse assim: mãe, preciso conversar com a senhora, sente um pouquinho. A minha mãe palideceu. Como as minhas duas irmãs estavam vindo de São Paulo, ela logo juntou as histórias. E quando Vânia começou a dizer que elas duas estavam vindo de São Paulo e sofreram um acidente, o ônibus bateu, a minha mãe caiu no chão em prantos. E a minha irmã dizia: mãe, não se preocupe, elas estão bem, elas sofreram um acidente, estão machucadas, mas elas estão bem, estão fora de perigo. Mas minha mãe não aceitava, minha mãe achava que não, que aconteceu uma tragédia e que elas tinham morrido, sei lá. E eu me lembro desse episódio. E eu chorava muito, mais por ver a minha mãe chorando pelas minhas irmãs e por não saber verdadeiramente o que tinha acontecido. Você já passou por dias assim? Dias quando está indo tudo muito bem, mas assim o chão se abre de uma hora para outra. E vem um diagnóstico, vem um aviso, entra o luto e você entra em descompasso. O seu coração muda as batidas. Eu estava pensando nesse texto e eu vi um pouco disso, eu vi uma informação terrível chegando para a nação de Israel. No capítulo 33, que eu li a partir do versículo 1, Deus aparece a Moisés, orienta Moisés dizendo assim: ó, pega o povo, começa a andar. E eu quero dizer a você, Moisés, no versículo 1, ele começa: as promessas continuam as mesmas. O que eu prometi desde Abraão, eu vou cumprir. A bênção sobre Abraão, que passou a Isaac, que passou a Jacó, e agora está sobre vocês, vai acontecer. A terra dos heveus, dos amorreus, dos heteus, jebuseus, todas essas terras vão passar para vocês. Mas tem uma coisa, Moisés: eu não vou mais andar com vocês. A minha presença de revelação não vai estar mais colada a vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz. Vocês não estão mantendo uma comunhão comigo. É bom lembrar que o capítulo anterior, em Êxodo capítulo 32, relata a história exatamente de um grande tropeção. Vou usar uma palavra muito amena para Israel. Primeiro grande tropeção de Israel, porque Moisés tinha subido para receber as leis, as 2 tábuas, levou Josué, e o povo, como Moisés demorou, o povo se entregou à idolatria e construíram um bezerro de ouro, e colocaram a sua esperança e a sua fé no bezerro de ouro. Isso está em Êxodo capítulo 32. E Moisés então volta, corrige a situação. Há uma mortandade muito grande por causa daquele pecado. Os levitas são eleitos dentre a nação de Israel como aqueles que são fiéis ao Senhor. E quando então Deus vai dizer assim: eu vou acabar com todo mundo, Moisés entra no capítulo 32, a partir do versículo 30, Moisés intercede pelo povo, e Deus então ouve a oração de Moisés, não acaba com o povo, mas aquilo teve uma consequência. Aquele ato insano do povo em adorar um bezerro de ouro e esquecer que foi Deus que tirou eles do Egito, causou um desgaste na comunhão com Deus. E no capítulo 33, então, começa com Deus dizendo para Moisés: Moisés, eu vou cumprir tudo que eu prometi a Abraão, mas eu não vou estar mais com vocês. A minha presença vai ser retirada. Eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou colocar um anjo. Porque se eu for, eu vou consumir vocês. Vocês são duros de coração. E então, do versículo 1 ao versículo 3, a notícia chega dizendo que Deus vai retirar a sua presença do meio do povo. E ele dá o motivo: é porque vocês são duros de coração. E no versículo 4, então, relata como foi a reação do povo mediante essa terrível notícia.
No versículo 4, eu já li, eu vou ler de novo, a palavra do Senhor diz: ouvindo o povo essas más notícias. Interessante isso, más notícias, porque começa com Deus dizendo assim: eu vou fazer tudo o que eu prometi. Então, aparentemente, essa era uma boa notícia. Só que Deus começa a dizer assim: eu não vou mais com vocês, eu vou botar um anjo para guiar vocês. O povo então entende que não tinha sentido a bênção da promessa se Deus não tivesse com eles. Então, no versículo 4, o povo ouve essas más notícias e eles põem-se a prantear. E eles choram. Eles rasgam o coração diante de Deus. Eles começam a buscar forças aonde não tinha, diante de uma calamidade nacional. Deus não ia mais com eles. Versículo 5 diz: eles choram e eles não vestem mais os seus atavios. Aqui eram vestes de alegria. Eles não vestem. Porquanto, versículo 5, o Senhor te dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, pois para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Aquela orientação foi de Deus. Falou assim: ó, tira todas as vestes de alegria. Porque embora vocês são descendentes, vocês são herdeiros de uma promessa, vocês estão perdendo algo muito importante, que é a minha presença no meio de vocês. Então tire toda a alegria de vocês. Os atavios, vestes de alegria. E é exatamente o que acontece. No versículo 6, o texto diz: então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Então o povo foi abalado por essa notícia. A mensagem de hoje é sobre o valor da presença de Deus em nossa vida. Sobre perder, não estar ali em comunhão diária com o Espírito Santo de Deus. Nesse tempo em que estamos vivendo, onde algumas coisas estão sendo tiradas de nós, os nossos relacionamentos estão passando por dias difíceis. Nós não temos mais aquele impacto nas nossas igrejas, dos nossos abraços, dos nossos cultos. Alguns têm perdido o emprego. Outros têm perdido seu ente querido. Nós estamos vivendo dias de perdas. Mas a mensagem de hoje é sobre qual a importância da perda da presença de Deus na sua vida. Como você tem preenchido o seu dia dentro de casa? Como nós estamos fazendo para estar sempre na presença de Deus, mesmo não tendo a igreja, mesmo não tendo os cultos que nos ajudam a isso? Para muitos de nós, a presença de Deus se tornou um culto especial ou um hino especial dentro de um culto especial, onde nós saímos quase que levitando do culto, achando assim: estou cheio de Deus. Será que é possível preencher o nosso espírito, nosso coração com a presença de Deus dentro de nossa casa, no convívio do nosso lar? É sobre isso que eu vou falar nesse dia, nessa mensagem. O povo de Israel, eles choram porque eles sabem que a presença de Deus era o mais importante. Moisés é abalado por essa notícia porque ele sabe a dimensão do que é a presença de Deus. Ele sabe que foi a presença de Deus que ele sentiu desde aquele lugar lá que ele precisou tirar as sandálias dos pés e ele não pôde nem chegar próximo demais.
E ali ele já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus. Ele sabia que foi Deus agindo em todo aquele momento, foi nos milagres, quando Deus derramou sobre o Egito todo o seu poder e sua ira, nessa libertação do Egito. Ele viu que a presença de Deus fez diferença quando o mar se abriu e Moisés não estava disposto a perder essa presença. Será que nós, eu e vocês, nós damos o devido valor à presença de Deus na nossa vida? Ou nós nos tornamos só religiosos, ritualistas, que vivemos por rituais? O povo não queria perder a presença de Deus. Moisés não queria perder a presença de Deus. Ah, mas um anjo é oferecido. E um anjo tem poderes. E não seria qualquer anjo. No final da mensagem eu vou falar sobre isso. Um anjo é ofertado ao povo por Deus, dizendo assim, ó, eu vou mandar um anjo com vocês, não se preocupem, vocês não vão estar sozinhos, mas eu não vou com vocês. Só que Moisés não está disposto a abrir mão da presença do Senhor. Um anjo pode até ser bom, mas na concepção de Moisés aqui, Deus é melhor. Então Moisés toma uma decisão diante do que Deus falou. No versículo 7 do mesmo capítulo de Êxodo 33, na continuidade desse episódio da vida de Israel, o texto diz: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar Moisés na tenda. Então, diante daquela notícia terrível, Moisés, como líder na nação, e sabendo a importância que tinha a presença de Deus no meio deles, ele faz aquilo que já era comum dele fazer. Ele deixa o povo, ele deixa todo mundo, e ele sozinho caminha para o local que era um símbolo, onde ele construiu uma identidade com a presença de Deus, aquele local onde costumeiramente descia a plenitude de Deus sobre a vida de Moisés. E Moisés, não estando aceitando aquela situação, aquela palavra como uma palavra final de Deus, Moisés então deixa todo mundo e vai para a sua tenda, sozinho. Ele vai para a sua tenda e o povo que o costumava ver naquele caminho fica olhando. E Moisés, de forma voluntária, ele segue aquele lugar que ele tinha elegido como um lugar onde ele podia sozinho falar com Deus. E ele vai. E no versículo 9 começa a dar sinais da graça. Porque no versículo 9 do capítulo 33 o texto diz: uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Então Moisés começa a caminhar para a tenda. E Moisés entra sozinho na tenda. E o que é que o povo vê? Ele vê a nuvem descendo, que era um símbolo da presença de Deus. Deus indo conversar com Moisés. Todo o povo, versículo 10, viu a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantou e cada um à porta da sua tenda adorava a Deus. Aqui é o relato de uma atitude costumeira de Moisés, mas como você vai ver na sequência do texto, quando Moisés começa a orar, aquilo aconteceu. Então presta atenção, diante de uma notícia horrível de que Deus não iria mais para o povo por causa da dura serviço do povo, Moisés então entra na presença de Deus, indo para a sua tenda, e ele entra na sua tenda e o povo que estava em lágrimas,
E o povo que estava em prantos, que tinha tirado seus atavios de alegria, o povo que estava sofrendo porque a presença de Deus não estava mais com eles, a partir daquele momento eles começam a ver novamente sinais da restauração de Deus, da sua comunhão com o seu povo, através de Moisés. Porque veja, o texto termina dizendo que o povo adorava ao Senhor. Então o povo começou a sentir uma esperança de que aquela situação podia mudar. E essa situação começa a mudar quando Moisés entra sozinho na sua tenda e começa a orar ao Senhor, a buscar a Deus. E no texto vai dizer o que Moisés orou. Qual foi a oração que Moisés fez? Moisés entra na tenda. Deus desce através de uma coluna de nuvem. O povo vê. O povo que estava em lágrimas começa a adorar. E naquele momento Moisés abre a sua boca em oração ao Senhor. E no versículo 12, o texto da palavra do Senhor diz: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Veja bem, é muito interessante isso. Na oração de Moisés, ele começa ali a conversar com Deus, e ele diz para Deus assim: Senhor, o Senhor me disse para conduzir, para subir com esse povo. Versículo 1, ele não disse, Deus diz a Moisés, leva o povo. E Moisés então diz para Deus, sim, o Senhor me disse. Agora, até agora o Senhor não me disse quem vai comigo, o Senhor só me disse que é um anjo. Quem vai enviar, o Senhor vai enviar comigo. E o Senhor disse, conheço-te, interessante, pelo teu nome, e você achou graça aos meus olhos. Moisés começa a dizer assim, Senhor, a tua graça já está na minha vida, por que essa mudança agora? Deus começa a dialogar ali com Deus, dizendo assim, Deus, não dá para aceitar essa situação. A sua presença é muito importante comigo e com o povo. Eu preciso da revelação diária do Senhor. Eu preciso dia a dia que o Senhor fale comigo, dizendo o que eu tenho que fazer. Lembre-se, Moisés estava dentro da sua tenda, quando começou a orar ao Senhor. Versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Moisés começa, não é a pressionar Deus, mas ele começa a colocar, a depositar em Deus a responsabilidade de tudo aquilo. Ele começa a dizer para Deus assim, Senhor, se achei graça aos teus olhos, eu rogo ao Senhor que o Senhor me dê claridade. Eu preciso saber no caminho, o caminho que tu queres se revelar a mim. E eu só vou saber isso se tua presença estiver comigo. Moisés não está disposto a negociar a presença de Deus. Deixa eu abrir um parênteses na mensagem. Qual a importância temos dado à presença de Deus na nossa vida? E o quanto temos negociado ela com prazeres desse mundo, com a opinião dos outros. Moisés não está disposto a receber de Deus só um anjo para caminhar com eles. E no versículo 14, já é um vislumbre de uma restauração da comunhão de Deus com o povo. Quando o texto diz, respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Veja o poder da oração. Deus então começa a dar sinais que Ele está ouvindo a oração de Moisés. No versículo 15, eu vou pular logo para o 15, porque ele é marcante na minha vida. Eu já citei ele dezenas ou centenas de vezes na minha vida.
Porque Moisés, ele dá aqui uma máxima que revela verdadeiramente a importância da presença de Deus na vida dele e na vida do povo. Versículo 5, então disse Moisés, se tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Moisés, ele diz assim, eu prefiro viver aqui com cobras e escorpiões nesse deserto, eu prefiro viver aqui muitas vezes sem água, muitas vezes sem comida, mas contanto que o Senhor esteja comigo. Moisés dentro da tenda, dentro do seu local de descanso, local onde Deus revelava a sua palavra para Moisés. Moisés então abre o coração para Deus e diz assim, não me tire daqui se o Senhor não estiver comigo. No versículo 16, Moisés justifica essa paixão, esse amor pela presença de Deus. Porque no versículo 16 ele diz, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. No versículo 16, Moisés então chega para Deus assim, o que tem acontecido na minha vida é fruto da tua presença comigo. O teu povo tem entendido que as vitórias que temos conquistado, qualquer coisa, esses milagres que presenciamos no Egito, não foi pela nossa sabedoria ou poder humano, foi porque o Senhor estava conosco. Moisés está tendo uma conversa séria com o Senhor. Porque ele sabia a presença de Deus como era importante. Vivemos dias difíceis na nossa caminhada cristã. Vivemos dias que é roubado de nós tempo para estarmos na presença de Deus. É roubado esse tempo para outras coisas. Algumas nem pecado é. Algumas coisas que roubam a nossa atenção com o Senhor não é nem pecado, mas consome de forma que a gente elege elas como tão importantes e perdemos a oportunidade de estar crescendo no Senhor. Será que eu e você, nós, e os amados irmãos que estão aqui, será que nós temos dado a devido valor à presença de Deus? Quantas vezes, irmãos, queridos, nós perdemos a oportunidade de vivenciar momentos marcantes na nossa vida por causa de coisas tão triviais do nosso dia a dia. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, me perdoe, eu não cheguei para a reunião, para o culto, porque na hora que eu estava me organizando para sair de casa, chegou fulano, meu parente, para conversar, e eu tive que ficar ali conversando e terminei perdendo a hora. Hoje, eu vi eu acho que o nome é meme, esse negocinho que fica na internet. Aí era um pastor, uma pessoa de terno e gravata, olhando com uma cara mais ou menos assim. E o texto dizia, a cara do pastor quando vê nas redes sociais, tanta saudade dos meus cultos na igreja, sabendo, pastor, que esse irmão só ia uma vez por mês. Agora, que a gente não está tendo aquele culto tão maravilhoso junto na igreja, a gente sente falta. Mas quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, sendo edificados, ministrados, e negociamos isso por coisas passageiras. O povo elegeu aquele bezerro de ouro, e a consequência foi uma ruptura na comunhão com Deus. E Deus diz,
E como a palavra de Deus diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, a promessa permanecia, porque foi feita a Abraão, passou a Isaac, Jacó e aos descendentes. Mas Deus diz, houve sequelas do pecado, vocês precisam corrigir isso. Em outras palavras, foi isso. E Moisés, usado pelo Senhor, começou a trabalhar para que houvesse uma correção em tudo isso. No versículo 14, então o Senhor já dá sinais que está ouvindo a oração e que vai restaurar esta comunhão. No versículo 16, no versículo 17, depois de Moisés fazer aquela oração, depois de Moisés abrir o coração a Deus dentro da sua tenda, e guarde isso, porque no final da mensagem eu vou falar sobre você e eu estarmos dentro de casa, dentro da nossa tenda, trabalhando pela restauração da comunhão da nossa família com o Senhor. E Moisés ali, responsável por aquela nação, não disposto a perder a presença de Deus, ele abre o coração a Deus, ele diz, o Senhor já tinha dito que eu achei graça aos teus olhos, que há uma graça envolvida no nosso relacionamento, lembre o Senhor da graça, nós não estamos querendo abrir mão da tua presença, um anjo pode ser maravilhoso, mas eu nem disse quem é que vai comigo, eu quero é o Senhor. E no versículo 17, a palavra do Senhor disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aí Deus começa a dizer a Moisés assim, tá bom, você me convenceu. Não é que Deus precisa ser convencido a nada, Ele sabe de todas as coisas. Mas esses relatos nada são mais do que Deus construindo uma forma nesta comunhão, revelando a eles e mostrando a nós que Ele, a sua presença, deve ser valorizada em nossa vida e em nosso meio. E Deus chega para Moisés e diz, tá bom Moisés, farei também isto que disseste. Deus então começa a mostrar que Ele estará presente no meio do povo. Estudando esse texto, eu fui pesquisar o que os teólogos apontam para esse anjo. E em todos os que eu encontrei, esse anjo não era um anjo comum. Esse anjo já apontava para Cristo. Aparentemente, eles não estavam entendendo. Por isso que Moisés vai dizer assim, tu não me disseste quem vai conosco, a não ser o anjo. E quando eu fui pesquisar, aparentemente esse anjo apontado aqui era já um sinal da presença de Jesus como anjo mediador entre Deus, o Santo, e os homens caídos. Porque este episódio, infelizmente, o pecado do bezerro de ouro e a consequência de uma adoração a esses deuses, iria continuar acontecendo. E como Deus ia lidar então, se é o povo que era de dura cerviz, como Deus poderia ouvir a oração de Moisés na sua plenitude, permitindo uma reconexão plena com o povo que continuava ainda cometendo pecados? Então o que vemos aqui é um sinal de Deus, não só para este episódio, mas é como se Deus dissesse, vocês vão precisar desse anjo. Daqui para frente, nosso relacionamento, vocês continuarão com o coração duro, mas eu estarei pronto a enviar alguém para ser a conexão entre nós e conduzir o meu coração e o de vocês a um contato maior. Em Jó, capítulo 33, inclusive, coincidência ou não, mas é capítulo 33 também, eu estava estudando esse texto, eu achei algo muito semelhante aqui. Porque se os estudiosos falam desse anjo mediador, que iria ficar entre os homens caídos, duros
dura serviço e a santidade de Deus, que Deus oferta a Moisés e ao povo, é dito por Eliú a Jó, quando o tema central também é pecado. Jó capítulo 33, a partir do versículo 19, ele vai falar ali sobre a realidade da consequência do pecado, onde a dor se aloja na nossa vida. Ele diz o seguinte, Eliú falando a Jó, capítulo 33 de Jó, versículo 19: também no teu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos teus ossos, de modo que a tua vida abomina o pão e a tua alma a comida apetecível. A carne que se via agora se desvanece, desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Agora veja o versículo 23. Se com ele houver um anjo intercessor, mediador, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Sua carne se rebustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Isso só pode ser concebido através da presença de Jesus Cristo, o anjo mediador, que nos uniu, ele fez acontecer a paz, onde havia uma inimizade entre o homem e Deus. Aqui ele, usado pelo Espírito Santo, ele vai dizer a Jó: Jó, a consequência do pecado é isso mesmo, mas se houver um anjo intercessor, um anjo mediador, ele vai trazer a revelação para vocês, ele vai lhe dizer o que convém, e isso vai começar a mudar a situação da nossa vida. Deus dirá: tenho misericórdia dele, redime-o, que ele não morra, pois achei resgate. O povo de Israel, eles foram um exemplo da forma que Deus ia tratar toda a humanidade. E a humanidade estava caída, a humanidade estava distante de Deus, a humanidade estava buscando seus próprios caminhos, a humanidade estava elegendo seus deuses, seus bezerros de ouro, de dura serviço, fazendo o que queria da sua vida. Assim são os homens. Deus não poderia, na sua plenitude, manter uma comunhão com homens caídos. Então o que ele fez? Ele enviou um anjo. E não era qualquer anjo. Não era Gabriel ou Miguel. O anjo em evidência aqui é a pessoa de Jesus Cristo, que trouxe uma reconexão plena com o Senhor, com o Pai. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, texto extremamente conhecido, versículo 5, a palavra do Senhor diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Qual foi o anjo que Deus enviou para fornecer a nós a restauração no relacionamento nosso com o Senhor Deus, com o Pai? Foi Jesus Cristo. Ele foi o intercessor e o mediador entre Deus e os homens. Ele foi o caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembrem-se que Moisés disse a Deus: o Senhor não me disse qual é o anjo. Eu preciso saber qual é o caminho. E Jesus diz: eu sou o caminho. Hebreus capítulo 8, versículo 6.
A palavra do Senhor diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Estão lembrados do texto de Êxodo 33? Deus diz: as minhas promessas continuam as mesmas, a minha aliança com Abraão, Isaque e Jacó continua a mesma. E Jesus, então, séculos depois, ele emerge, o Verbo se faz carne, habita entre nós e sela a promessa da restauração. Podem vir. Como está a nossa comunhão com o Senhor? Como está? E eu queria, com muito amor e carinho, perguntar isso a vocês. Como está a nossa comunhão com o Senhor nesses dias de Covid-19? Nesses dias de, no núcleo da nossa casa. Qual a importância que damos à presença do Senhor? Se nós elegermos como local da presença de Deus só o local de culto na igreja, eu pergunto: e agora? E agora? Que não temos, infelizmente, e espero em Deus que logo seja restaurado, porque é importantíssimo estarmos na casa do Senhor, é importantíssimo estarmos ali adorando a Deus na reunião solene na presença de Deus. E eu creio que será um culto magnífico. Os primeiros cultos de pós-Covid, eu imagino como a igreja estará lotada, cheia de pessoas ávidas pela presença de Deus. Claro! E temos que orar por isso. Mas, enquanto isso não acontece, será que a nossa casa, aí onde você está, nesse momento, assistindo esse culto, no sofá da sua casa, não pode ser o local onde você junta suas mãos com os seus entes queridos, seu esposo, sua esposa, seus filhos, e oram ao Senhor, pedindo a presença de Deus, o Shekinah de Deus, a presença, que se sente do Senhor. Será que não é possível mesmo que você, durante o dia, desligue mais a televisão, solte mais o celular e se ajoelhe no seu quarto? Como Jesus disse, você vá para o seu quarto, feche a porta dele e ore ao Pai em secreto. E o Pai que te vê em secreto te responderá, lhe será solícito. Será que Deus não permitiu tudo isso? Porque você acha mesmo que isso tudo não está debaixo da permissão de Deus? Sim, está. E será que Deus não permitiu isso tudo para nós lembrarmos da importância de voltarmos os nossos olhos para a presença de Deus no seio do nosso lar, dentro da nossa casa? Moisés, quando viu as coisas desandarem e aquela notícia horrível ser dada, ele não teve outro caminho do que a sua tenda, a sua casa. Agora, dentro de casa, dentro da nossa tenda, dobremos nossos joelhos, venhamos com muita sinceridade pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E eu creio que o Senhor, pela sua graça bendita, através do que Cristo conquistou na cruz e na ressurreição por mim e por você, Ele responderá a nossa oração. Se Ele já deu sinais a Moisés, dizendo assim: não tem problema, Moisés, eu estou ouvindo você, vai restaurar, tudo vai restaurar. Deus já estava dizendo a Moisés assim, é como se Deus já estivesse deixando claro para Moisés: o meu filho vai aí e ele vai reconectar todas as coisas, não se preocupe.
A mensagem de hoje fala de darmos a importância devida à presença de Deus, a gastarmos mais tempo com o Senhor, lermos mais a palavra, orarmos mais, assistirmos cultos e ouvirmos hinos de louvor e adoração, Senhor, encher o nosso coração com a presença de Deus. E você verá e sentirá, pela fé, a presença do Senhor em nossa vida. Aleluia. Como o reverendo Edner trouxe a palavra e Moisés falou, Senhor, não nos faça subir deste lugar se tua presença não for conosco. Nós não somos nada, não somos ninguém e não poderemos chegar a lugar nenhum sem a presença desse Deus maravilhoso. Mas nessa noite o Senhor manda a mim e manda a você 2 palavras: não temas, não temas, não temas. Você é meu escolhido, a minha presença está contigo e a minha presença vai contigo. Apegue-se a esse Deus que nos dá essa ordem nessa noite, não temas. E Ele nos pergunta assim, no profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? 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 Agindo eu, quem, mais uma vez, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quando andares pelas águas, não te afogarás. Oh, e quando pelo fogo não te queimarás, não te queimarás, não temas, sou contigo. Agindo eu, quem impedirá? 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 Quando andares pelas águas, não te afogarás.
Em Mateus 28, versículo 30, uma das derradeiras promessas de Jesus, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nos faz ter esperança é saber que mesmo quando falhamos, erramos o alvo, pecamos, o Senhor não nos abandona. Ele enviou o seu Filho e em Cristo Ele manteve a sua presença em nós. A promessa era Emanuel, Deus convosco. E isso aconteceu em Jesus, quando Ele esteve aqui. Só que era uma promessa que ainda iria ter um segundo plano. Ele não estaria só conosco, Ele estaria em nós. Tirarei de vós o coração de pedra, porei dentro em vós o meu espírito. Jesus nos restaurou o nosso coração, para que dentro de nós nos tornássemos morada do Espírito. Que esse dia seja um tempo de nós reavaliarmos a importância dessa presença em nós. Curvarmos não só os nossos olhos físicos, fecharmos os nossos olhos ou curvarmos nossa cabeça, mas dobrarmos os nossos corações diante dele, curvarmos no Espírito. Que esse tempo de Covid nos humilhe na presença de Deus. Que esse tempo seja como que Deus tratando o barro, para que ao sairmos desse tempo e voltarmos à nossa igreja, já estarmos moldados pelo Senhor novamente, dando valor ao que tem mais valor. Queria convidar mais uma vez você a orar comigo. Baixe sua cabeça. Se possível, dobre os seus joelhos. Aonde você está? E confesse ao Senhor os seus pecados. Eu confessarei os meus. E abra o seu coração diante do Senhor. Diga para Deus: Senhor, preciso mais de Ti. Perdoa as minhas falhas. Perdoa as minhas iniquidades. Perdoa por eu ter criado deuses na minha vida. Mas, Senhor, aqui estou na tenda da minha casa, e estou precisando muito da Tua presença. Diga isso ao Senhor. Vamos orar. Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Graças te damos por Jesus, que foi o mediador, Pai. O mediador da aliança que o Senhor fez conosco. Ele conseguiu nos unir novamente. Jesus. Pai, perdoa por todas as vezes que entristecemos o Teu Espírito. Por todas as vezes que falhamos, que erramos o alvo. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Não atente o Senhor para as nossas iniquidades, mas olha para a cruz. Olha para o véu rasgado do alto a baixo e propicia a nós uma restauração nesse momento,
nesse dia da nossa comunhão contigo. Se porventura, Pai, existe alguém nesse momento que assistiu essa mensagem e que está em casa agora, na sua tenda, na sua sala, e está em lágrimas, confessando ao Senhor os seus pecados, Deus, seja o Senhor propício a esse amado, a essa amada. Perdoa-lhes os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida. E nos faz, Senhor, levantar desta prostração, mudados, transformados pelo poder do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, essa semana. Nos dá a melhor semana da nossa vida, em nome de Jesus. Prospera nossos caminhos. Livra-nos desse mal que nos rodeia. Amém, Jesus. Protege-nos de todo ataque do inferno, em nome de Jesus. Amém. Abençoa nossos lares, nossos relacionamentos nucleares, nossa família. Livra-nos da queda, da ira, da contenda. Derrama da tua Shekinah na nossa casa. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Deus te abençoe rica e abundantemente.